né? Meu reino não é deste mundo. Na verdade, são dois assuntos. São de 3 itens, a vida futura, e o último é a realeza de Jesus. O segundo e último é a realeza de Jesus. Então, começando, né, com a vida futura, esse capítulo começa exatamente com a pergunta de Pilatos a Jesus, quando Pilatos questiona Jesus se ele era o rei dos judeus. E Jesus lhe responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente haveria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então, por essas palavras, a gente já começa a perceber que existe uma vida futura, né, diferente daquela que eles conheciam, da que a gente conhecia. E Jesus diz: ainda não é, né, ainda não é aqui, ainda não chegamos lá. Então, isso, Jesus, a gente vai ver um pouco mais adiante, ele não podia falar claramente sobre determinados assuntos, porque o nível cognitivo, o nível de conhecimento, o nível de entendimento das pessoas era muito limitado. Então, ele tinha que falar, como ele falou, por parábolas, por comparações, por analogias, por exemplos, né? Então, para criar na mente das pessoas a ideia que ele queria que fosse percebida pelas pessoas. Pilatos, na verdade, ele repete a pergunta, né? Ele diz: és, pois, rei? Né? E a gente vai ver por que Pilatos fez esse requestionamento, né? Pilatos estava se referindo a um rei terreno, a um rei temporal, né? Mas a gente vai ver um pouco mais adiante. E Jesus lhe responde de novo: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Jesus finaliza: aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então Jesus vem e deixa isso bem claro para nos trazer a verdade. Esse sacrifício dele, né, e a gente já sabe disso, de um espírito puro reencarnar novamente, que é o maior sacrifício que um espírito puro poderia fazer, ele vem exatamente para isso, para nos adiantar, para que a gente entendesse melhor o mundo, entendesse melhor a criação divina, de repente queimando várias etapas, porque ele teve essa atitude de sacrifício em nosso benefício, em nosso favor, atitude essa que demonstra o amor dele por nós, né? Um amor inesgotável por nós. No segundo item, né, Kardec aí já comentando, né, ele nos diz que Jesus claramente se referia à vida futura, né? Ou seja, nós não temos só uma vida, então vai vir a vida futura, tanto no plano espiritual como no plano material. E essa vida futura, na verdade, é o nosso objetivo maior, a nossa maior preocupação, porque a gente vai perceber o seguinte: tudo que a gente faz no presente influi na vida futura, né? Influi no que, né? Aquele velho ditado, né? Você é livre para semear, mas é obrigado a colher. Então a gente tem que tomar cuidado com o que semeia, porque certamente iremos colher. E Jesus, claro, ele se refere a isso, porque realmente não faria sentido as situações difíceis da vida serem justificadas com base na vida presente, né? Se a gente pensasse que só haveria vida presente, gente, aí a gente poderia até duvidar da justiça divina. E Jesus não, ele diz: olha, não haveria razão de ser se a gente não tivesse vida futura, se a gente não fosse aprender o que a gente ainda não sabe.
incorporar esse aprendizado, ajudar os outros, seguir adiante, cada vez mais o quê? Caminhando para a nosso próprio crescimento, a nossa própria aproximação de Deus, né? Vamos falar um pouquinho depois sobre isso. E Kardec fala mesmo que esse ensinamento da vida futura, que é essa certeza de que nós permaneceremos vivos, né, em qualquer das situações possíveis, pode ser considerado como o eixo do ensino de Jesus, porque só ele nos deixa cientes de que aquilo que a gente está vendo no presente tem uma história no passado e vai ter um desenvolvimento no futuro. No outro dia, eu não vi o clipe, mas eu vi o comentário de um menino que aparentemente perdeu os pais nessa guerra lá da Ucrânia e estava sozinho na rua. E a pessoa que comentou, evidentemente, não religiosa ou não de acordo com nada, ou desconhecedora, né? Ela questionando onde é que está a justiça de Deus. Se a pessoa pensa que a vida é só essa, realmente, onde é que está a justiça de Deus? Mas não é. E nós sabemos que existem vidas passadas e haverão vidas futuras. Kardec continuou o comentário dele, né? Os judeus naquela época eles tinham umas ideias muito falhas, né? Muito imprecisas acerca exatamente dessa continuidade da vida, né? E nós, como espíritas, sabemos que a vida se desenrola nos dois planos. Os judeus acreditavam nos anjos, mas eles achavam que os anjos já nasciam anjos. Então, o que é isso? Seria o fato de Deus criar seres privilegiados. O que a gente hoje sabe que não acontece, né? Ou seja, a gente é criado simples e ignorante, e exatamente com essas vidas todas que nós vamos vivendo, a gente vai aprendendo, a gente vai incorporando, a gente vai crescendo. E um dia, sim, né? Um dia todos nós aqui presentes seremos anjos, né? Mas aí teremos responsabilidades muito maiores, teremos um amor, de repente, pela humanidade muito maior, e vamos privar da imensa felicidade de podermos dialogar diretamente com o nosso Pai Celeste, coisa que hoje a gente ainda não consegue fazer. E mais, para os judeus, se eles observassem a lei divina, eles eram recompensados, mas de forma material, né? Ou com bens terrenos, ou com a supremacia da nação deles, ou com vitória sobre seus inimigos. Ou seja, o foco do cumprimento da lei divina era exatamente isso, ganho material de alguma forma, né? Ou com bens, ou com poder, ou com vitórias, mas tudo voltado para a parte material. Esse era o entendimento deles. E eu trouxe aqui até aquela questão, né? Não sei se todos sabem, né? A simbologia da circuncisão. Os judeus entendiam que tinham que se fazer uma marca, né? Para que a pessoa fosse vista por Deus como sendo um judeu, ou seja, um membro daquele clã, daquela família, daquele grupo religioso, para que Deus não se enganasse, né? Ou seja, está circuncisado, então ele joga no meu time, né? Ele está no meu time aqui e tal. Então, vocês vejam quão material era a questão da religião para os judeus naquela época. E, por outro lado, os problemas pelos quais eles passavam, né, as calamidades, a escravidão, a perda da terra deles e tal, eles entendiam que aquilo eram castigos, a desobediência à lei divina. E o que acontece? Moisés, ele estava liderando um povo bastante rude, né, bastante ignorante, no sentido de ignorar mesmo. E eles tinham que ser tratados exatamente
pelas coisas materiais que eles só entendiam daquela forma. Então, Moisés teve que ser um legislador bastante severo, né, bastante duro. Tanto que tem aquela célebre passagem que Jesus fala que Deus é amor e vão questionar ele, né? Dizer, mas vem cá, então por que Deus autorizou o homem a dar carta de despedida para sua mulher? Isso naquela época, né? E aí Jesus responde, por conta da dureza de seus corações. Então ali já estava a resposta, ou seja, eles só entendiam aquilo, eles não entendiam algo muito avançado. E aí sim, mais tarde, Jesus lhes revela que há outra vida, outro mundo, né? Há muitos mundos, né? Muitas casas, muitas moradas, né? Na casa do Pai, há outras vidas. E lá, sim, a justiça divina segue o seu curso, como segue aqui também, evidentemente, aqui mais aos trancos e barrancos, no mundo mais evoluído, de uma maneira melhor, mais fluida, né? Mais tranquila. E Jesus, sim, ele traz o conceito de amor, né? Que Deus não era aquele ser vingativo, punitivo, né? Irritado, né? Tanto que Jesus chama na linguagem no aramaico, Jesus chama Deus de Abba. E Abba quer dizer exatamente paizinho ou papaizinho, né? Ou seja, um Deus de muito amor, um pai de muito amor. Então, esse é o mundo que Jesus promete àqueles que cumprem a lei divina, né? E onde aqueles que são bons vão ser recompensados. Aí é o seu reino. Aí é onde está a sua glória. Aí é onde ele está, na verdade, né? Porque ele já se retornou. E, claro, teve o cuidado de adequar aquilo que ele falava, aquilo que ele dizia, né? Com a situação das pessoas daquela época, né? Ou seja, Jesus não podia abrir o jogo, porque primeiro eles não iam entender, né? Então iam dar de costas e tal. E Jesus usou muito a questão das comparações, das parábolas, das figurações, né? Das analogias, para que eles pudessem montar aquilo que Jesus queria passar para eles de uma maneira que eles conseguissem entender. Tá? Jesus se limita a falar da vida futura ou das vidas futuras, né, como um princípio, né, uma lei da natureza, uma lei divina, e dizia, né, a cuja ação ninguém pode fugir, ou seja, pincelou, mas disse, tudo bem, mas ninguém vai fugir, né, a lei será cumprida até o último iota, até o último tio. E Kardec comenta, né, que todo cristão, a princípio, ele crê na vida futura, mas muitos cristãos fazem uma ideia dela bastante incompleta, às vezes errônea, né, em muitos e muitos pontos. E a gente vê isso, né, com muita clareza na reunião mediúnica, né, pessoas desencarnadas que ou não têm noção que desencarnaram, ou não entendem, ou ficam confusas, né, e às vezes confundem realmente, não sabem onde estão e tiram conclusões erradas, né? Ficam perguntando se aquilo é o céu, se aquilo é o inferno, se aquilo é o purgatório e por aí afora, né? Ou seja, e muitas das vezes nem têm consciência que desencarnaram. De repente, eles encarnam e desencarnam em sequência e não percebem isso, né? Então, mas são pessoas que não, eu ia na missa, eu frequentava a missa, eu rezava muito e tal, né? Mas não tem noção, uma noção bastante falsa, bastante furada do que é a vida no plano espiritual, né? E para esse grande número de pessoas, né, a coisa fica sendo praticamente uma crença, né, mas sem certeza, né, na verdade com muitas dúvidas e até mesmo com incredulidade, né? E muitas pessoas às vezes percebendo, né, que já estão num plano diferente, já estão no plano espiritual, eles sentem medo,
né? Não estão preparados para terem mudado de plano. Na verdade, muitos nunca nem pensaram nisso, né? E quando chega a hora, a pessoa se assusta. Kardec continua, né, nos dizendo que o Espiritismo veio exatamente para isso, para completar os ensinamentos do Cristo. Naquela época ele não podia falar claramente, né, não podia dizer tudo. Nesse momento, ou seja, já tem 140 anos, que os homens mostram-se já suficientemente maduros para começar a entender a verdade, né? E aí o Espiritismo é o Consolador prometido, né? Ou seja, aquilo que Jesus que disse que estaria conosco até o final dos tempos. Aquilo que iria rever tudo que foi dito, iria ampliar esse conhecimento, iria esclarecer aquilo que não havia sido esclarecido e estaria conosco até o final dos tempos. Essa é a doutrina espírita. E com ela, né, a vida futura, ou as vidas futuras, porque a gente pode falar assim, né, deixa de ser uma questão de fé, deixa de ser uma hipótese, passa a ser uma realidade, né? E a gente vê isso muito na mesa mediúnica, né? Ou seja, por outro lado, né, eu falei aqui daqueles que nem pensam no desencarne, mas a gente tem também aqueles que vivem no plano espiritual plenamente adaptados, né? Ou seja, eles conhecem o plano espiritual, eles transitam pelo plano espiritual, e são, sim, aquilo que Kardec chamou de testemunhas oculares, são as nossas testemunhas oculares, né? E eles falam o que acontece, eles falam o que eles veem, e por aí afora. Tá? Quer dizer, na verdade, a vida no plano terrestre é uma pálida imagem do que seja a vida no plano espiritual, que é muito mais rica, é muito mais complexa, é muito mais profunda, né? A vida verdadeira, né? A nossa vida real, né? Nós somos criados como espíritos, nós estamos numa passagem temporária no corpo físico. E também, né? Ou seja, a doutrina tira quaisquer dúvidas, né, a respeito dessa continuação da vida, né, e faculta, né, a qualquer pessoa que queira estudar, que queira adentrar esse conhecimento, de conhecê-la sob seu verdadeiro aspecto. Essa descrição é feita de uma forma tão detalhada, de uma forma tão racional, mostrando as condições felizes ou não felizes, né, daqueles que lá estão, que cada um daqui de nós, nós reconhecemos que não pode ser diferente. Então, fica patente, né, a justiça de Deus, e a gente vai falar um pouco melhor aqui, daqui a pouco sobre exatamente a nossa atuação no presente, que vai influenciar nas nossas vidas futuras. Então, esse é um comentário nosso, né? Jesus demonstrou, mas de forma implícita, que a vida futura, ou as vidas futuras, são um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Então, ele pincelou, deixou praticamente implícito isso, a qual ninguém pode escapar. Só que Jesus demonstra, aí sim, explicitamente, após o seu desencarne, a realidade da vida, e a primeira pessoa com quem ele teve contato foi Maria Madalena, e depois com os apóstolos, que ele aparecia, conversava com eles, às vezes até comia com eles. Teria a noção da capacidade espiritual de um espírito do tamanho de Jesus, da capacidade de Jesus. E foi a partir desse ponto que os apóstolos, que eram um bando de discípulos assustados, temerosos, apavorados, porque viram que Jesus havia sido morto, eles constatam que aquilo que Jesus lhes disse era verdade. E aí, meus amigos, eles simplesmente criaram as forças que eles já tinham, né, porque não foram escolhidos os apóstolos à toa, se reergueram, né, partiram para a divulgação
né, daquilo que Jesus havia lhes ensinado, né, não só a divulgação, mas também a vivência daquilo que Jesus havia lhes designado. Isso tanto aqueles que o conheceram encarnado, como até mesmo aqueles que não o conheceram encarnado. Como o maior exemplo é Paulo de Tarso, né? Ou seja, Paulo de Tarso não conheceu Jesus encarnado, mas conheceu Jesus desencarnado e acabou vendo a luz espiritual de Jesus e ficou temporariamente cego por causa dessa visão. Mas aqueles apóstolos assustados, temerosos, querendo fugir, querendo se esconder, nesse momento, quando Jesus vem e fica com eles, eles se tornaram gigantes, né? Aí sim começou o testemunho, a vivência e a divulgação deles. E aqui outro comentário, né? Somente o Espiritismo pode trazer a prova dessa continuidade, né? Porque demonstra a existência do mundo espiritual com suas leis e com seus habitantes, que são quem? Somos nós mesmos, né? Assim, um dia, nós que estamos aqui encarnados, nós vamos para o lado de lá. Então, na verdade, ninguém melhora nem piora porque desencarna, mas somos nós, né? Nós vamos levar para lá nossa essência, nossa bagagem, nosso conhecimento, nossa vontade, nossa determinação. E nossos defeitos também, claro, né? Mas estamos aprendendo, estamos conhecendo. A vida futura deixa de ser algo nebuloso para se constituir numa realidade que pode ser observada e apreendida por qualquer pessoa que se disponha a estudar, evidentemente, a codificação kardeciana, que vem através daquelas pessoas que já estiveram encarnadas e que continuam a se manifestar, que têm essa autorização. Então, gente, se a vida futura, essa realidade material provada pelos fatos, né, é em função dela que a gente tem que entender essa mensagem de Jesus, ou seja, vamos viver na Terra, vamos usufruir dos recursos terrenos, vamos participar de tudo que possa ser participado na Terra, né, mas tendo como pensamento, como objetivo, como foco, a continuidade dessa vida eterna. A gente não pode se esquecer disso, a gente vai continuar vivo, aqui ou lá, vai continuar vivo. E quando a gente aceita, ou quando a gente entende, ou quando a gente descobre ou constata que a vida continua, a gente não pode mais viver de maneira nem leviana nem inconsequente. A gente tem que saber que vão haver consequências, ainda mais porque nós temos esse conhecimento, nós temos esse entendimento. E Jesus nos trouxe, nos mostrou a nossa realidade, a nossa responsabilidade no progresso que nós temos que exercitar em nós e, consequentemente, quando a gente exercita o progresso em nós, a gente está exercitando o progresso ao nosso redor. E aí Kardec vem numa outra questão do Livro dos Espíritos, né? A espiritualidade vem a Kardec numa outra questão do Livro dos Espíritos, e nos afirma o seguinte: deixando a vida futura de estar enevoada pela dúvida, o ser humano perceberá melhor que, por meio do seu presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Então, quando a gente finaliza, termina com os prejuízos, né, de seitas, de castas, de cores. Hoje em dia a gente já pode falar, né, naquele tempo acho que eles nem pensavam nisso, não sei, de gênero, né? Na verdade, quando a gente acaba com esses preconceitos, a gente está ensinando aos nossos irmãos a grande solidariedade que deve existir e que deve nos unir como irmãos. E aqui eu trouxe dois conceitos do Deolindo Amorim, né, que ele fala não só da questão individual do ser humano, mas ele fala da questão social. E o que Deolindo Amorim nos diz é o seguinte: embora se preocupe diretamente com a vida futura ou extraterrena, não deixe o espiritismo de cogitar do bem-estar humano, discutindo os aspectos fundamentais da questão social.
E em outra passagem ele nos diz o seguinte: se a doutrina espírita é assim, se ela nos predispõe ao trabalho de ajuda moral e material, sem qualquer discriminação, está bem visto que também se interessa pelo mundo, pelo homem e pelas suas condições terrenas. Claro, né, gente? Nós só vamos ser felizes, nós só vamos ser integralmente felizes quando todos os seres humanos do planeta, quando todos os habitantes do planeta não passarem mais por dificuldades que a gente vê hoje, claramente, né? Basta sair na rua, a gente vê as pessoas passando por grandes dificuldades. Então, no mundo de regeneração, acredito, né? Esse tipo de situação já vai estar muito mais bem solucionado do que nós temos hoje. E nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. Então, não é possível a pessoa ser feliz individualmente se a sua coletividade está infeliz. A gente tem que se lembrar sempre disso. E Deolindo Amorim nos traz isso, nos traz essa lembrança com muita propriedade. Outro comentário, né? Nossa vida futura está intimamente ligada à nossa existência presente. Por que isso, gente? Porque a gente passa todas as nossas vidas, né? Passamos até hoje, vamos passar até sermos espíritos puros, fazendo o quê? Escolhas. Desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, e depois de dormir, no plano espiritual, a gente também faz escolhas, né? E o que essas escolhas de hoje projetam para o futuro? Ou conquistas, ou compromisso. Se forem boas escolhas, estaremos projetando conquistas para o futuro. Se forem mais escolhas, estaremos projetando compromissos para o futuro. E lembrando, né, a lei de causa e efeito é inevitável e intransferível, mas ela não é imutável. Então, de acordo com as circunstâncias, de acordo com, claro, sempre com o nosso livre-arbítrio, a gente pode atenuar ou acentuar o efeito de qualquer escolha que a gente faça. Então, é sempre bom a gente exercitar o nosso livre-arbítrio de uma maneira positiva, pensando, sim, no nosso futuro. Somos senhores absolutos do nosso livre-arbítrio, né? Deus nos dá essa condição, né? Deus não influi no nosso livre-arbítrio, quer que todo o mérito das nossas escolhas seja nosso, de mais ninguém. Então, mesmo que a gente escolha bem ou mal, o mérito é nosso. E nós somos senhores, sim, do nosso livre-arbítrio, mesmo quando a gente não perceba isso, mesmo quando a gente se julgue fraco para exercer o nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque a espiritualidade nos afirma, nos assegura que mesmo que a gente seja obsidiado, mesmo que haja uma obsessão mais pesada, esse arrastamento, né, conforme as palavras da espiritualidade, ele não é irresistível. Por mais que a gente esteja envolvido, por maiores que sejam as dificuldades, os obstáculos a enfrentar, a nossa vontade é soberana. E Kardec, ele praticamente endossa, né, dizendo que a força da doutrina espírita está na filosofia da doutrina, no apelo que ela dirige à razão e ao bom senso. E Kardec, a gente sabe que ele era considerado, né, o bom senso encarnado. Isso aqui é um trecho de umas considerações, né, que eu achei muito legal, muito, muito bacana. Acho que a Paula até mencionou na última reunião. Vocês vão ver de quem é já já. Essa pessoa nos diz o seguinte: existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos. Olha só, gente, a gente pode contribuir para a harmonia do cosmos vivendo de uma maneira bacana, de acordo com as leis divinas. A gente está contribuindo com a harmonia do cosmos quando a gente faz isso. A existência humana é uma síntese de múltiplas experiências evolutivas, múltiplas vidas, trabalhadas pelo tempo através de automatismos. Olha só, a gente começa lá no mineral, vegetal,
que se transformam em instintos, e aí a gente já está falando do animal, e se transmudam nas elevadas expressões do sentimento e da razão. Aí nós já estamos falando do ser humano. E à medida que essas expressões de sentimento e razão vão se elevando, nós começamos a chegar perto da angelitude. E aí ela termina dizendo, né? À medida que os automatismos biológicos se convertem em impulsos dirigidos, ressalvados aqueles que vão permanecer inconscientes, o ser psicológico, que somos nós, o ser humano, passa a sobressair, conduzindo de início a carga das reminiscências que deverão ser remanejadas e diluindo aqueles de natureza perturbadora, aprimorando aqueles outros que se transformarão em fontes de alegria, de prazer e de paz. Quem nos traz isso é Joana de Ângeles, no livro Amor e Imbatível Amor. Ou seja, estamos caminhando para a angelitude, passo a passo, a natureza não dá pulos, mas estamos caminhando. E agora sim, a gente começa o último item, que trata da realeza de Jesus, e Kardec faz um questionamento, né? Ele diz assim, bom, a gente já sabe que a Terra não é ainda o reino de Jesus, a gente sabe disso. Mas será que na Terra Jesus não poderia ser considerado uma realeza? Né? E é isso que ele destrincha a seguir. Ele nos diz o seguinte, nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal, né? Não é aquele cara que manda em todo mundo. Muitas vezes se dá o título de rei a todo aquele que, pela sua evolução, pelo seu conhecimento, pelo seu desenvolvimento, ele sobe ao primeiro plano numa ordem de ideias quaisquer, né? E também a todo aquele que domina o seu tempo e influi sobre o progresso da humanidade, claro, influi positivamente sobre o progresso da humanidade. Essa é uma realeza que não é uma realeza temporal. Então, Kardec continua. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, dos músicos, dos pintores, né? Por aí fora, todo ramo da atividade humana. E ele vai detalhando. Essa realeza, aquela que nasce no mérito pessoal, né? Ou seja, nasce na capacidade da pessoa, que é consagrada pela posteridade, ela revela muitas vezes uma preponderância bem maior do que a realeza originada pela hereditariedade, ou seja, o cara é rei porque nasceu filho do rei. Ele não teve nenhum mérito pessoal, ele teve uma herança biológica, né? E Kardec vai continuando. A realeza obtida por mérito, ou seja, pela capacidade da pessoa, ela é imperecível, enquanto que a realeza herdada é sujeita à instabilidade das situações, ou seja, se a pessoa tem a realeza e não sabe lidar direito com ela e com aqueles que estão com ela, problema, né? Problema à vista. As gerações que se sucedem à realeza meritória sempre a bendizem, ou seja, se a pessoa tem a realeza por mérito, ela vai ser bendita sempre. Enquanto que muitas vezes podem não gostar, podem amaldiçoar a realeza por herança, desde que, claro, né, aquele que herdou não viva, não conviva de uma maneira bacana, não use a realeza que ele herdou de uma maneira positiva. A realeza terrena termina com a vida. A realeza moral, ela se prolonga, ela mantém o seu poder, ela governa até mesmo depois da morte. E aí Kardec termina esse item perguntando: sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que qualquer um dos reis da Terra? Claro, né? A realeza de Jesus é toda moral. A realeza de Jesus é toda meritória. E não podia ser diferente porque Jesus é muito mais evoluído que a gente. Ele veio aqui em sacrifício
nos alavancar a vida, as nossas vidinhas, né? Senão a gente já está ainda meio devagar. Acho que ele deu um impulso muito grande na humanidade com a vinda dele aqui, né? Trazendo exatamente os conceitos das leis divinas. E aí a gente pode, então, concluir, né, que Jesus tinha toda a razão quando disse a Pilatos: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. É outro mundo, muito melhor, muito ditoso, muito mais ditoso, um mundo celestial. Os seguidores de Jesus, naquela época, o encaravam como um libertador, né? Ele seria um novo rei que viria dar a eles o poder temporal, né? Que era aquilo que tanto feriu o orgulho deles naquela época. Então, com isso, a gente consegue entender por que Pilatos estava perguntando. Ele não estava perguntando por um rei moral, ele estava perguntando por um rei temporal. Ele queria saber se Jesus se considerava o rei temporal dos judeus, ou seja, aquele que ia livrar os judeus da escravidão, que ia pegar a terra dos judeus de volta, ou seja, aquele cara que, de repente, ele ia ter que lutar fisicamente com ele. E na repetição da pergunta, a gente já viu, né? Jesus respondeu: nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, Jesus veio para nos ensinar a verdade. E, sob esse aspecto, Jesus é a maior realeza moral que nós conhecemos. Jesus sempre deixou bem clara a finalidade da sua vinda, né? Trazer a verdade das leis morais, indispensáveis para a existência, para a montagem do reino de Deus nos corações das pessoas, e, consequentemente, se ele está no coração das pessoas, ele vai estar na própria terra. Jesus sabia que ele era o enviado de Deus para iniciar uma nova era, né, a evolução da humanidade, com essa visão real, né, da vida espiritual terrena. Não pôde dizer tudo lá naquela época, mas já deixou o caminho preparado, já nos mandou a doutrina espírita, que é o Consolador prometido. E, principalmente, a vinda dele nos adiantou muito em termos morais, tá? Em termos de conhecimento. A realeza de Jesus, realeza moral, fruto do quê? Da sua perfeição, do fato dele viver de acordo com as leis divinas, e essa realeza ela tem o poder exatamente para sempre. É a realeza perfeita. Jesus nos ensinou por palavras e por ações, né, de uma forma que nós conseguíssemos compreender naquela época. E para compreendê-la, para aprendê-la, é necessário que a gente sinta e perceba a continuidade da vida, além da vida material, porque a gente sabe, hoje nós sabemos que nós temos várias vidas materiais, várias vidas no plano espiritual. Que a gente se reconheça filho de Deus, né, que se mostra a todos nós nas suas obras. Como Jesus nos dizia: sois deuses, tudo que faço podereis fazer e até muito mais. Somos filhos de Deus, reconheçamos assim. E que nós percebamos as verdades espirituais, que nós vivemos num mundo muito maior do que a gente entende aqui na Terra, um mundo muito amplo, cósmico, onde nós somos criaturas inteligentes, nós somos criaturas imortais, nós estamos desenvolvendo um potencial fantástico, intelectual e moral, que vai nos permitir um dia ter as duas asas dos anjos, né? A sabedoria, a felicidade, o amor, né? Jesus é a maior autoridade da Terra, foi designado por Deus, isso aqui a gente já falou, né? E ele nos orienta exatamente nessa caminhada, na nossa condição de ser humano para de angelitude. Aqui é um trecho, né, de um pensamento de Emmanuel, que o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão e o anjo é divindade. Nós estamos exatamente nessa caminhada. Jesus é nosso irmão mais velho, nosso guia e modelo, está tão acima de nós que nós não conseguimos qualificá-lo com nenhum título terreno. E ele é muito diferente de nós. Por quê? Porque ele atingiu a perfeição possível, né? A perfeição que ele alcançou o torna muito diferente de nós. Mas, por outro lado, ele é muito próximo de nós.
Como? No amor que ele nos dedica, como sempre demonstrou por todo o tempo que nós entendemos até hoje. E aqui, quase finalizando, eu trouxe uma resposta de Chico Xavier, que foi questionado sobre a natureza e evolução do Espírito de Jesus. E Chico respondeu da seguinte forma: sempre que indagamos sobre isso, sobre a evolução do Espírito de Jesus, aos amigos espirituais, não sei se por reverência ou se eles consideram oportuno adiar para nós o total conhecimento da verdade, informaram nossos benfeitores que o Espírito de Jesus Cristo lhes surgiu tão imensamente alto nos valores da evolução e sublimação que há necessidade de mais tempo para isso, ou seja, a espiritualidade superior pede tempo para conseguir entender exatamente os valores de evolução e sublimação de um espírito como Jesus, tá? Tão imensamente alto que ele é. Até que o consigam, sentem-se os amigos da vida maior, ou seja, a espiritualidade superior, perante Jesus, como quem se vê iluminado por uma luz forte demais para ser analisada sem os instrumentos precisos. Ou seja, a espiritualidade superior ou não quis dizer, ou ainda não consegue ter exatamente toda a definição, todo o conhecimento a respeito da evolução de um espírito como Jesus. Tá? Quem nos traz isso é o Chico Xavier, no jornal Folha Espírita, de julho de 76. E finalizando em boa companhia, né? Trouxe um pensamento de Jesus para todos nós. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Meus amigos, meus irmãos, era o que eu tinha para trazer para vocês. Desejo a todos muita paz.